Sempre. Ninguém nem imagina que às vezes ela tá por trás de tudo e o pessoal leva até um susto, né? Ele veio. Uai, mas isso Eu trabalhava lá em Minas, né? Eu já estava há 15 anos no escritório. Eu tive que pedir demissão e a gente veio morar em Gurupi. Bem-vindos a mais um episódio do Café com Histórias. E hoje nós temos aqui uma pessoa super especial, porque vocês sabem que o Café com Histórias é um lugar de escuta, de acolhimento, de conhecer as histórias, de conhecer o bastidor, porque muitas vezes a gente vê o que está no palco, mas é o bastidor que forja o nosso caráter. E hoje nós vamos falar com uma pessoa, aliás, duas pessoas super mega especiais para mim, que moram bem fundo no meu coração, que é, eu vou ter que falar o nome completo, gente, para ver se vocês conhecem. Maria Clara Martins Primo. Alguém conhece? E falar com a Cristina Batista Martins. Meninas, que prazer enorme receber vocês aqui hoje no Café com Histórias. Prazer é todo nosso. prazer é nosso. Pela oportunidade, né? Com certeza. Ficamos muito felizes, né? Por você nos acolher também, né? Sim. Nesse momento aqui que é maravilhoso, né? Sim. Esse bate-papo, né? Exatamente. E é isso que a gente faz aqui no Café com Histórias, né? Como eu falei, a gente quer conhecer um pouco do bastidor, porque as pessoas conhecem a Clara Primo, que está nas redes, que a gente abre o Instagram, a Clara está em todas, mas a gente também quer conhecer um pouquinho desses bastidores. É isso que a gente vai falar hoje um pouquinho. E conhecer quem está no bastidor também, né? Que é alguém que está ali, ó, sempre segurando a corda, né, Clara? Sim, sempre. Ninguém nem imagina que às vezes ela tá por trás de tudo e o pessoal leva até um susto, né, mãe? Uai, mas é sua mãe que fica por trás e ajuda nos vídeos? Gente. Que bacana. E é uma relação muito bonita ver vocês. Eu já tenho visto vocês duas juntas, né, em várias oportunidades, e é muito bacana. E aí eu queria conhecer, vocês são de Araguaína ou vieram para Araguaína? Viemos para Araguaína, né, mãe? Sim. Nós somos mineiros e quando a Maria Clara completou 1 ano de idade, o Francisco veio trabalhar no estado do Tocantins, né? Ele veio para um frigorífico, nem era um frigorífico, era o Curtume, né? Que tinha em Gurupi. Uhum. Ele veio transferido, porque ele trabalhava em Franca, e Franca tinha uma filial, e mandou ele para cá, para a filial de Gurupi. E ele veio. E eu trabalhava lá em Minas, né? Eu já estava há 15 anos no escritório. Então, assim, eu já estava no cargo de gerência e para mim, assim, já estava com a minha vida praticamente Uma bem consolidada, resolvida, né? Profissionalmente. Profissionalmente. Só que, como você casa, você tem que acompanhar o marido. É o normal, né? E aí a Maria Clara ia fazer 1 ano de idade. Ele veio para o Tocantins, eu tive que pedir demissão e a gente veio morar em Gurupi. E nós ficamos em Gurupi 8 anos. E aí surgiu uma oportunidade para ele, para trabalhar aqui em Araguaína, no meu frigorífico daqui. Ele pediu demissão de lá, né? E veio para cá. Com isso, nós mudamos e viemos conhecer Araguaína e aqui ficamos. E a Clara, então, é praticamente tocantinense, né, Clara? Praticamente. Você só nasceu lá. Só nasci e vim pra cá. E veio tá bem- só na certidão de nascimento, né, mãe? Natural Eu de sou Itaú de mineira. Minas, né? Itaú? Itaú de Minas. Mas ela é praticamente daqui. Tocantinense, é. Há E aqui 19 vocês anos. tiveram também o Guilherme. O Guilherme, sim. Ele é tocantinense. Ele é tocantinense, só que eu fui ganhar ele lá em Minas. Ela queria que todo mundo tivesse na certidão de nascimento, que todo mundo fosse mineiro. Por Então, quê? todo Mas- mundo ser mineiro. Não só por isso, é porque tinha minha mãe Que queria talvez cuidar. que acompanhava e poderia me ajudar, né, Sim. durante a gravidez. Então, eu fiz o meu pré-natal todo lá, mas eu fui para Minas grávida. E eu fiquei lá durante o meu pré-natal todo e ganhei no mesmo lugar que a Maria Clara. Então, assim, Mesmo no Itaú hospital. de Minas, né, com o mesmo médico e tudo. Que Então, fez o bacana. mesmo acompanhamento que eu tinha gostado demais na época dele, com a Maria Clara e comigo. Eu fiz a mesma coisa com ele. Ele com
Eu não terminei nem de tirar os pontos. Quando eu ganhei ele, nós viemos embora. Aí eu já vim para. Também é mais um mineiro tocantinense. Mineiro Mais tocantinense do que mineiro. ali, Ele é muito mais ainda, né? Praticamente. Que bacana. E viemos para cá e aqui ficamos. E trabalhando, né? Todos Sim. os dias, sempre. E Araguaína é uma cidade que eu falo, ela é muito acolhedora, eu também Sim. não sou daqui, e eu confesso que a maior parte das pessoas que a gente conhece vieram. Vieram. Vieram, exatamente. E eu falo que Araguaína é uma cidade extremamente calorosa também, Calorosa. Porque em todos os aspectos. exatamente, certeza. o pessoal que veio Com ficou certeza. e se acomodou, Aham. porque é uma cidade realmente que está em constante crescimento também, a gente observa, né? Exato. Então é muito bom a gente acompanhar também todo o processo da cidade, e a gente gostou bastante. E fazer Isso, parte, gostou. né? E fazer Com parte. certeza. E fazendo parte desse processo de crescimento da cidade, conta para mim, em que momento que você começou aí a se despertar para as redes sociais, para desenvolver esse trabalho? Como é que foi? Como é que isso aconteceu? Porque eu não conheço a sua história, eu acho que talvez muita gente só conhece essa Clara que já está, né? Que surgiu assim, Surgiu né? assim, nada surge do nada, né? É tudo com esforço. E quando que isso começou? Faz muito tempo? Faz tempo. Vamos aí para 4 anos já, né, mãe? Ou é 5 anos? 5 anos já trabalhando com isso. E aí foi um momento assim, quando eu ganhei meu primeiro telefone digital, na época, que a mamãe sempre me dava telefone de teclado. E aí, quando eu ganhei meu primeiro telefone digital, eu vi que existia influencers. E eu falei, nossa, que legal, deve ser muito difícil isso, mas eu sabia que existia. Porém, nunca foi meu foco principal, porque eu gostava mesmo era de passarela. Eu sempre gostei, eu admirava muito a Gisele Bündchen. né? Então, eu gostava muito dos desfiles também. Eu não perdia um daqueles da Victoria's Secret, eu gostava muito. Glamourosas, né? Mamãe também sempre alimentou isso em mim, que mamãe também sempre gostou de moda. Então, e isso sempre estava na minha infância toda. Mas eu observava que também era um mundo muito competitivo. E aí eu comentando com um amigo nosso da academia na época, né, que eu fazia karatê, e aí eu comentando com um amigo meu lá no karatê, que ele era personal, e eu falando pra ele, nossa, você fala muito bem, você tem uma dicção muito boa, você já pensou em ser comunicadora, né, influencer e tudo? Olha, eu conheço, mas eu acho que não é muito pra mim. Eu vou mesmo pra castings, né, de modelo, eu até mandei alguns na época, mas nunca a gente teve resposta. E aí a gente começou. E ele deu uma oportunidade pra gente, esse amigo meu da academia. Ele falou, é claro, eu tenho uma amiga no centro, na Radical Surf lá na época, eu lembro muito bem, foi a nossa primeira loja, e ele começa lá. E eu lembro que eu nem queria, né, mãe? Eu falei, não vou não vou. E a minha Você era mãe... tímida? Demais. Jura? Demais. Olha Tanto só. que no dia que eu fui conhecer a dona da loja, eu fui toda encapuzada. Eu coloquei boné, óculos escuros. E eu lembro que eu nem olhei no olho da moça. Eu, oi, tudo bem? Eu E mesmo assim ela te contratou? Mesmo assim, ela corajosa. Ela pediu pra ela tirar o boné. Falou assim, tira o boné pra mim ver com você. Aí ela tirou, ela falou assim, pode vir. Olha só, porque lá... é corajosa que eu digo assim, porque você não mostrou seu talento ali, né? Não. Ela foi às escuras, vamos dizer assim. Eu fui meio que forçada, né, mãe, naquele dia. Que meu amigo falou, você vai sim, acabei de ligar pra ela, tá ali te esperando. Agora vai. Agora você vai. E minha mãe também tava alimentando isso, sabe? Porque ela falou, começa, é interessante. Minha mãe sempre é apta a oportunidades. Eu falo que às vezes ela é mais aberta que eu. Eu sou muito pé no chão, às vezes minha mãe consegue ser mais aberta a isso. Às vezes é mais longe. Isso, é mais longe. Você já via esse talento na Clara, Cris? Eu via assim, eu sempre achei ela muito bonita e eu achava assim, eu sempre admirei demais, né? Não só por ser minha filha, mas eu sempre almejava alguma coisa muito boa para ela. Então, tanto que eu investia demais nela, sempre investi muito. E eu trabalhava muito para isso. Então, assim, eu não deixei faltar nada para Maria Clara, para que ela tivesse alguma base para ser alguma coisa. Então, eu cobrava muito dela. Eu trabalhava no frigorífico, quando eu vim para Araguaína, eu fiquei muito tempo no frigorífico, e eu trabalhava o dia todo. Então, assim, Maria Clara ficava em casa, cuidando do irmão, né? Tinha, quando eles eram de menores, o Guilherme, né? E ela também não podia ficar sozinha, tinha sempre a babá junto, né? Mas aí no momento que ela já conseguia, dos 13, 14 anos, que ela já conseguia ficar em casa,
Então ela começou a cuidar do irmão dela, né? E ela Então fazia sempre as foi uma menina coisas responsável. sempre. Isso eu sempre ensinei a ela, que ela tinha que ter a base de casa, que é cuidar do irmão, ter respeito pelo irmão, pela família e principalmente cuidar das coisas delas, saber fazer de tudo. Porque eu acho que isso é o começo. Eu falei, Maria Clara, a gente sempre tem que trabalhar. Para a gente ter alguma coisa, sempre tem que começar de baixo. Então, assim, dentro de casa eu sempre ensinei isso para ela, né? E respeitar as pessoas demais. Então, a Maria Clara, eu levava para a escola, buscava. Então, eu vinha do frigorífico sempre. Sempre eu estava na escola, sempre foi muito participativa. E a Maria Clara, eu via assim que eu queria muito que ela fosse médica. Olha Sempre. só, mas Não, é ela sempre. queria que você fosse médica, mas Queria. ela investiu em algo bem diferente da Foi. medicina, né? Tipo assim, Foi. investiu em você, Eu né? investi nela, mas eu sempre queria, eu falei para ela, olha, Maria Clara, você pode ser uma designer, né, de interiores, uma arquiteta, uma advogada. Então, assim, eu dava um leque de opções a Sim. ela. Você pode ser uma doutora, Ela uma me explicava médica, todas né? as Então, eu profissões. explicava Você isso pra estimulou o ela. sonho na Maria Clara, Estimulei. vamos dizer assim. Eu né? estimulei, eu não deixei, podei ela, como se fala, né? Para que ela não fizesse algo. Pelo contrário, eu queria que ela me falasse, mamãe, eu quero fazer isso. Sim. Então eu dei aquelas várias oportunidades. Tanto que na época eu ainda falei para ela, falei, eu queria muito que você mexesse com o negócio de viagens. Lembra que eu falei para Foi. você? Primeiro foi a arquitetura. Lembra que eu falei, Foi. não, eu gosto de desenhar, eu gosto de pintar. Pode ser arquitetura, acho que eu gosto de arquitetura. Depois a gente foi mudando. E aí a mãe falou que eu que você era moça. Sempre gostei, Eu eu achei gostava muito de Ai, interessante. gente, viagem é tudo de bom, né? Viagem, falar outras línguas, né? Sim. Conhecer outros países e tudo. Eu falei, Maria Clara, é muito interessante. Sim. Né? E você tem que ter um porte e tudo, e você tem para isso. Aí começou. Aí depois eu falei assim, Maria Clara, uma coisa que eu vejo aqui no estado do Tocantins, que eu acho que ainda vai bombar demais, é quem mexe com viagens, com turismo. Aham. Sempre achei isso. Eu falei, Maria Clara, hotéis, né? Eu acho que sempre tinha que ter as pessoas assim, que aqui ia ter muitos hotéis, tanto que está vindo, né? Sim, Tá vindo Muitos está hotéis. vindo. Eu falei assim, olha, para você cuidar de um hotel, né, ser à frente do hotel, então assim, você tem que ser bonita, tem que ter uma educação muito boa, tem que falar bem, né, tem que ter uma postura e tudo. Então eu sempre fui falando isso para ela. Mas eu nunca imaginei dela ser influencer. Você né? foi trabalhando diversas Foi. facetas no Foi. crescimento da Clara. Sim. Eu acho que assim, e é a nossa função como pais, né, Sim. Cris, assim, estimular Sim. que os nossos filhos também estejam aptos a sonhar, né? Sim. A pensar, a se imaginar, porque não é fácil escolher profissão. Muitas vezes a gente não escolhe a profissão, a gente às vezes é escolhido pela profissão. Exatamente. Será? Você falou que o primeiro trabalho foi meio que na marra. É. De alguma forma você sente que você escolheu a profissão ou a profissão te A escolheu? profissão me escolheu e eu peguei amor por ela, né? Foi. Foi exatamente isso. Naquele Foi. dia que ela aceitou, eu cheguei no carro assustada. Eu, mãe, ela falou pra eu vir no outro dia. Ela acredita que ela me aceitou. E a minha mãe, então você vai tentar. E depois eu fui criando amor por isso. E aí depois da gente criar esse apego, eu acho que vem as responsabilidades depois, Sim, né? primeiro vem essa paixão, essa empolgação, né? e depois vem o surge peso da responsabilidade. É responsabilidades. esse aí que pesa depois. E foi isso que minha mãe foi me mostrando ao longo do tempo, né? Foi. Porque assim, você viver de glamour, quando você chega lá no Instagram, você pega um celular, você põe ali, tira qualquer foto e posta, e você tem muitas curtidas ou muitas visualizações, é uma coisa. Uhum. Mas você entregar conteúdo e você manter esse engajamento com o público, A responsabilidade é uma coisa de representar muito uma empresa complicada. também. Então, Sim, essa questão de representar a empresa. é isso. Então, muito isso que eu forte, tentava sabe? sempre mostrar para Maria Clara. E a Maria Clara começando lá, eu deixava ela ir, o táxi levava ela, buscava, e eu sempre no E ela ainda no frigorífico. acompanhando. Eu mandava em localização em tempo real pra ela. Isso, pra eu ela ficava Aham. sempre acompanhando de lá, porque para mim era difícil, nós não conhecíamos ninguém aqui. Sim, Então, para nós, eu conhecia o pessoal do frigorífico, a cidade em si, não. porque a sua vida era o frigorífico era o e frigorífico família. e família. Então, para mim, eu ficava com medo. Eu falei, meu Deus, minha filha,
ia estar sozinha, né? Pegando Como vai táxi, ser? eu andava com uma mala grandona, assim, cheia de sapato Isso. e acessórios. Você tinha quantos anos, Clara? 15. Para 16, ela ia fazer 15 15 para 16, isso, 15 anos. Muito novinha, Nova, né? E assumindo já. Isso. E aí começou, e aí ela foi, e aí apareceu, ela ficou lá um tempo, e eu ficava indo no sábado, sempre depois que eu saía do frigorífico, eu ia ajudar, e a gente passava o sábado todinho na loja. Vendia, aprendi a vender. Eu falava pra ela, falei, Maria Clara, a gente não tem que aprender só a ficar bonita. você tem que aprender a atender as pessoas. Eu acho isso primordial. Foi algo que eu levei para mim. E hoje Foi. a gente trata dessa forma. Quando eu estou representando uma empresa, eu tenho que mostrar que o valor do potencial do produto que eu estou divulgando. Sim. Porque eu não quero só mostrar esse produto. Você não tem que mostrar só um rosto bonito. Eu quero que a pessoa que esteja assistindo, é por isso que eu gosto de criar vídeos imaginando como eu fosse o público. O que o público hoje em dia está consumindo mais? O que eles querem, o que chama a atenção deles para essa empresa? É uma empresa que trata, é uma forma mais profissional, mais formal, como a gente pode falar. Por exemplo, quando a gente começou com materiais de construção, imóveis, né, também, eu falei, nossa, eu não posso chegar e falar, nossa, esse aqui é um móvel tal, que tal eu trazer de outra linguagem, com outro estilo? A pegada divertida que eu converso com as pessoas, eu posso trazer essa comunicação também para um produto mais formal, como a gente pode dizer, né? Uhum. Então eu sempre gostei disso, de me imaginar como se eu fosse o público, e não como eu, influencer, vou divulgar esse produto aqui e vou embora para minha casa. Não era só isso. Então eu me coloco na posição de representar essa empresa. Eu preciso trazer valor, desejo e a empresa vê o nosso potencial, né? Para a gente ver que a gente veste a camisa de verdade. Acho que é sempre isso que minha mãe sempre me ensinou. Você hoje divulga vários segmentos, Sim, né? sim. Cada hora que eu olho o Instagram da Clara, tá lá a Clara representando, eu falo representando, porque você tá ali representando. A partir do momento que você divulga aquela empresa, você está representando aquela empresa. E é uma responsabilidade muito grande que você tem. Você está levando o nome daquela empresa, né? Com certeza. E você não só vende aquilo, mas você coloca a sua essência dentro daquilo. E são vários segmentos diferentes. E isso é que eu acho que é bem desafiador, né? Com certeza. Sim. E assim, é uma coisa que, como ela criou essa responsabilidade de conhecer a empresa, de trabalhar com o produto daquela empresa, a gente conseguiu abrir um espaço e criar credibilidade com as empresas, que hoje elas fecham com a gente e a gente se torna fixo. Uhum. Então, assim, a gente sempre volta, né? Toda semana a gente está, ou de 15 em 15 dias, mas a gente sempre está ali representando aquela empresa. Então, era isso que a gente precisava, porque foi o que eu disse no começo. Você pegar o celular, chegar lá, fazer uma coisa de comédia, ou uma brincadeira, ou você tá no seu momento uma de dancinha, lazer, uma dancinha, é uma coisa. Mas você falar de um produto, apresentar uma empresa, que às vezes já tem nome, já tá com nome no mercado, já tem aquela credibilidade. Conversar com um público que... conversar com o seu público ainda. Sim. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque o seu público tem que gostar daquilo que você está apresentando e a empresa também tem que gostar daquilo que você está apresentando. Então, na verdade, você trabalha com dois públicos, né? Você tem aquela pessoa que te contrata e você tem aquela pessoa que te assiste. E eu não posso perder nenhum dos dois. Eu preciso continuar com o público que eu já tenho e, ao mesmo tempo, atingir o público da minha empresa, porque é isso que eles querem, que eles almejam. Então, a gente tem que criar essa conexão dos dois lados. E é diferente, é desafiador, mas eu penso que no dia que eu peguei amor por isso, eu entrei a fundo nisso e minha cabeça parece que abriu, assim, ó. Foi a luz no fim do túnel, porque tudo se conecta. Quando eu era pequena, eu era muito criativa nessa questão. Gostava de desenhar, de dançar, e tudo isso é o que me tornou um pouquinho para ser o que eu sou hoje. Então, tudo isso eu gosto. Hoje eu divulgo arte, eu divulgo dança, eu divulgo tudo que eu gostava quando eu era pequena. Hoje eu posso falar com propriedade sobre isso. Sim. Isso é muito bacana. É muito incrível. Mas tudo também tem um preço, né, Clara? Tudo tem um preço.
o palco é lindo, né? Todo mundo sabe que é gostoso estar no palco, mas para estar no palco tem o preço que a gente paga também, que você paga, né? E tipo assim, qual o momento que eu até coloquei ali uma perguntinha, né? Um cafezinho amargo que você se lembra que às vezes vocês duas ou, né, em momentos diferentes tiveram que tomar um café amargo, algo que deixou um gosto amargo na boca, mas que talvez te fez crescer. Eu acho que no começo, o começo do café amargo mesmo foi na época que a gente teve que sentar e conversar e falar, mãe, a senhora pode me acompanhar? Que minha mãe teve que sair da vida de CLT, que já era um conforto, né? Que minha mãe e meu pai garantia, né? Com certeza. Minha mãe e meu pai trabalhavam, e aí quando começou a ficar mais sério esse meu trabalho, que começou a entrar, eu comecei a trabalhar com contratos, então eu já não era uma parte que eu gostava muito e nem entendia, porque eu tinha que criar roteiro, eu tinha que criar as postagens e ainda tinha que cuidar do financeiro, era uma coisa, muita coisa diferente e muito pesado. E eu falei, mãe, a senhora entende mais sobre essa questão? E às vezes eu queria cobrar um trabalho muito grande por R$ 50, né, mãe? Minha mãe, não, minha filha, você tem que se valorizar no mercado. Então, você tem que tratar dessa forma o cliente, fala dessa forma com o cliente, vamos trabalhar com um contrato. E eu, meu Deus, o que é isso? Contrato? Cláusula? O que é isso? E aí, foi no momento que a gente teve que sentar e falar, mãe, a senhora pode me acompanhar? E aí foi difícil, né, mãe? A senhora sair do trabalho. Foi difícil, assim, porque para mim eu sempre fui muito segura, né? Eu sempre tinha aquele dinheiro todo mês e, assim, era a minha segurança. E para você ir para você se tornar empreendedor, porque você se torna um empreendedor. É muito, como se diz, você começa assim, né? Um desafio enorme. E você começa porque você não sabe se vai dar certo. Você tinha uma segurança, você tinha um trabalho, igual você falou, CLT. Isso. Eu tô pagando ali, né? Daqui a pouco eu aposento, todo mês esse dinheiro vai entrar, maravilha. A partir do momento que você teve que deixar de lado esse pedaço da sua vida, essa parte da sua vida, e acreditar num sonho que vocês duas tiveram esse sonho juntas, mas talvez você não achou que o sonho ia crescer, né? Talvez achou que era alguma coisa... Não. Exato. Porque eu esperava que crescesse, mas assim, que ela conseguisse um contrato e às vezes alguma empresa descobrisse ela, mas ela fosse como modelo, como manequim, né? Um contrato fechado. Um contrato fechado. Então, isso que eu almejava, porque depois ela ia poder estudar, abria outros caminhos, vai abrindo. Claro. É igual quando você vai estudar. Quando você vai estudar, por isso que eu sempre dei esse leque para ela. Você começa a estudar, né? Eu fiz contabilidade e comecei direito. Eu fiz direito até quase o último período. Antigamente falava-se anos, né? Eu estudei 4 anos e meio. Então, faltava meio período para me formar, né? Que são 10 períodos, né? Antigamente seriam 5 anos. Então, eu tranquei minha faculdade. Porque na minha época, estudar era muito difícil e não tinha a flexibilidade que tem hoje. E era muito caro. Então, eu estudava em uma outra cidade. Eu trabalhava o dia todo no escritório, eu entrava às 7 da manhã, eu saía às 6 horas da tarde, eu saía correndo para pegar um ônibus da prefeitura para a gente ir para outra cidade. Então eu chegava a 1 hora da manhã, o dia de prova eu nem dormia. Então eu chorava direto, porque como é que eu ia pagar uma faculdade caríssima? Porque quando eu fazia em Alfenas, né, que tinha um polo em São Sebastião do Paraíso, então chamava Unifenas. Então, era muito caro. Era igual hoje você vê uma faculdade de farmácia, né? Que não é barato também. Medicina, que é uma, né? Eu acho que no ranking, eu acho que é a mais cara. É, a mais cara. Então, assim, para mim era muito complicado. Então, assim, eu lutava demais para conseguir as coisas. E aí eu falei, Maria Clara, como é que você vai fazer, né? Como é que vai ser isso para você? Como é que vai ser para mim daqui para frente? Eu não vou ter esse dinheiro todo mês. Essa garantia, né? E não queria que faltasse nada para eles, né? Então eu ficava com isso na cabeça. Aí o pai dela falou: não, vai dar certo. Ele também entrou no barco e acreditou. Meu pai, meu pai sempre foi mais solto, né? Não, vai dar certo. Vai dar certo.
E Vai dar aí certo. eu saí do meu trabalho e comecei. Aí E a tem gente quanto trabalhava. tempo, Cris, que você saiu? Porque quando eu te conheci, alguns anos atrás, Eu você ainda trabalhava no frigorífico. Eu acho que eu saí em 2020. Uhum. Bem na época aí do Isso. pandemia. Aham. Aí No Cris- começo da pandemia eu parei, eu acompanhei a pandemia ainda, peguei um pouco lá, né, porque a gente trabalhava pra caramba, mas assim, logo depois eu saí, mas ainda tava no auge, foi na época que a Maria Clara começou mesmo a a despontar. crescer. Uhum. Foi porque foi devido a essa pandemia que isso começou a surgir Toda a as atenção, influenciadoras, né? toda a atenção das pessoas viraram para a internet, porque estava Sim. todo mundo em quarentena, não tinha o que fazer. Eles miraram o quê? Instagram. Tanto que muitas pessoas Sim. que trabalham com internet hoje se lançaram por causa da Na pandemia, época da né? pandemia, Foi. de fato. Foi onde É, começou. aumentou muito o consumo, vamos dizer Sim, assim, com das certeza, redes sociais. Na das época da redes pandemia, as sociais. pessoas ficavam em casa, Sim. às vezes não tinha o que fazer, Sim. né? Muita gente ficou sem trabalhar. Isolada, E né? nessa hora, quer dizer, de uma insegurança global, né? Tipo, a Cris pede demissão do trabalho e vai trabalhar sendo agente, porque você é agente da Clara. Sim. E que dupla dinâmica, hein, que É, vocês não é? formam. Não é? A gente trabalha. Foi um preço, né? Quer dizer, Foi. que você pagou. Foi. E ainda pagam, de alguma forma, Com o certeza. bastidor sempre tem Sempre. as suas sempre, dificuldades. Sempre. E aí começou. E aí eu comecei a mostrar para Maria Clara, eu disse para ela, ó, o dia que eu sair de um trabalho que eu tenho, que é o meu trabalho, A responsabilidade vai ser toda pra vai você. dobrar. Por quê? Porque você não vai brincar. Né? Você vai se divertir, gostar do que fazer, mas você vai entregar. E Foi para um você momento- entregar, você vai ter que ter comprometimento com todos os seus trabalhos. Eu acho que foi o momento que minha cabeça fez um opa, eu acho que O negócio é mais sério do que eu pensava. foi mais sério do que eu pensava. E foi Porque eu isso ainda era mesmo. uma adolescente, né, É. mãe? Eu gostava, Tava naquela transição amando do que é disso. certo, do que é errado. Ah, não, eu quero curtir, eu quero sair com os amigos, eu quero ficar fazendo até tarde acordada. Hoje ela sabe que o dia que ela fica até mais tarde acordada, Eu pago o preço no outro no dia. outro dia. Então é sempre Exatamente. isso que eu sempre mostrei para ela. Vocês fizeram um acordo. Com certeza. Eu saio do meu trabalho, mas a Sim. sua responsabilidade vai ter que aumentar. Tanto que ela E virou aumentou. pra mim e fez uma pergunta crucial. Você quer isso mesmo? Você quer trabalhar Que com isso pergunta mesmo? difícil, né? Não é? Para a idade dela, Sim, né? foi isso que eu pensei. Uma menina, Uma né? menina. Tipo, e agora? E eu pensei, eu quero. Porque eu não me imaginava fazendo outra coisa. Você Eu não já tinha imaginava. incorporado Já essa. incorporei Né? a Clara Primo. Eu falei, não, vai dar certo. Eu até gosto do nome Clara Primo, mãe. Eu acho que futuramente vai ficar bom até para as pessoas falarem Clara Primo. Eu acho que vai ficar bom. E ficou vai dar certo. mesmo, ficou bacana, ficou um Ficou. nome pequeno, Pequeno. ficou E fácil de falar, agradável. não é difícil. É. Sim. E, claro, eu vou te falar uma coisa que eu admiro muito em você. Porque você é uma pessoa, uma menina bonita, educada, você realmente fala muito bem. Eu imagino que você, eu até anotei aqui, eu imagino que você deve ter lido bastante quando era mais jovem, porque a gente sabe que a leitura, ela vai refinando nossa comunicação, e a gente vê isso em você. Você se comunica muito bem. Mas uma coisa que eu acho que é diferente de algumas pessoas aí, não estou julgando e nem colocando nomes, é porque a Clara, ela é essa pessoinha agradável e linda. Eu falo pessoinha não no sentido pejorativo, mas no sentido carinhoso. Sim. Sempre que a gente vê a Clara, independente dela estar fazendo um vídeo, dela estar ali buscando o irmão, igual já aconteceu, e você sempre assim, comunicativa, divertida, trata as pessoas com muito carinho. E eu acho que isso também é um diferencial. Sim. Porque tem pessoas que talvez com muito menor fama, a partir do momento que, né, dizem que para conhecer alguém dá um pouco de fama e dinheiro. Sempre. Aí você conhece quem é de fato aquela pessoa, né? Verdade. E você tem conhecido a fama, né? Dentro de Araguaína, eu acho que essas fronteiras já estão se alargando bastante. Sim. Eu já estou vendo aí que tem coisas acontecendo fora. Sim. E você continua sendo essa pessoa. A que você atribui isso? À sua mãe, ao seu pai, à criação, ao seu caráter que foi forjado no meio de tudo isso? A que você atribui? Essa pessoa que continua sendo sensível às outras pessoas. Eu já vi você em set de gravação, você sendo extremamente gentil com a pessoa que estava ali recolhendo as coisas numa mesa.
Eu vi isso na inauguração do shopping. Eu sou muito observadora, gente. Sabe? E a gente não vê isso em todo mundo, que alcança esse lugar que você já alcançou. O que você atribui isso? Eu acho que 100% a minha mãe, com certeza, porque ela sempre falou que a gente deve tratar todos da mesma forma. Não importa o dinheiro, não importa nome, nada. E foi isso que ela sempre trouxe para mim. A gente também observou no nosso ambiente de trabalho que existe, né, muito essa comparação e essa distinção, né, de pessoas às vezes não trocarem uma coisa tão simples que a gente aprende desde pequena, a falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Às vezes a gente fala para as pessoas, né, Sim. as pessoas nem respondem. Às vezes a gente fica chateado com isso. Não, mas pelo menos a gente fez a nossa parte. Sim. A gente fez a gentileza em algum momento vai gerar gentileza. Exato. Com certeza. E minha mãe sempre, eu lembro que minha mãe sempre falava isso pra mim. Um bom dia pode mudar a vida de uma pessoa, a gente nem pode imagina. mudar o dia mesmo, pode mudar né? um Literalmente. Dia. Então, ela sempre me ensinou isso, então eu sempre trouxe pra mim a conversar com as pessoas. A gente não conhece quem tá do outro lado, a gente não conhece a gente está conhecendo aqui do outro lado, na mesa ao lado, sabe? Pode ser uma pessoa importante? Pode ser, que bom que seja, mas pode ser também uma pessoa comum, igual eu, e a gente conversa e posso também até formar uma amizade. Várias vezes a gente formou amizades, né, que a gente tem hoje, com uma conversa tão simples. Opa, caiu aqui a sua bolsa, caiu aqui o guardanapo, pega aqui. E a gente forma esse vínculo. Então, a comunicação, trabalhar com a comunicação, me gerou isso. Não começa você estando bonita e estando na frente das câmeras, assim começa por trás, numa conversa, num bate-papo como esse, ou também você divulgando uma grande marca. A gente conquista as pessoas a todo momento. No momento que a gente acorda até o momento que a gente dorme, a gente está conectando pessoas, a gente está trabalhando com as pessoas. Então, é todo momento. Meu trabalho é tanto na frente e por trás das câmeras, todos nós, né, mãe? Sempre. E eu sempre ensinei para ela respeito. Eu acho que o respeito é fundamental. Sim. Então não adianta, às vezes a gente passa em alguns lugares, eu às vezes falo para ela, Maria Clara, às vezes o Guilherme mesmo vira para mim e fala assim, mamãe, eu queria ter ajudado aquela pessoa. Aí tem os lugares que eu falo assim, olha, aqui a gente pode ajudar, mas tem certos lugares que a gente sabe que a gente não pode ajudar. Infelizmente, às vezes até ajudar, isso. Hoje em dia a gente tem que saber, né? Infelizmente. Então eu falo isso sempre para ele, e a Maria Clara, eu sempre falei isso para ela. Sempre ponderar bastante, ter respeito, né? Com tudo que ela for fazer, com as pessoas que estão ao nosso lado. Então, eu sempre ensinei isso para ela. Não deboche, não desrespeite ninguém. Porque se você desrespeitar, você vai dar motivo para a pessoa te desrespeitar também. Sim. Então, assim, faça a sua parte. E uma coisa que a gente aprende todos os dias, e eu acho que eu até conversei isso com você, a gente aprender a agradecer por tudo que acontece com a gente. Sim. Tudo. Momentos bons e principalmente ruins. Por quê? Porque são ensinamentos. Sim. E são com eles que nós vamos crescer. E é isso que eu passo para ela todos os dias. Às vezes a gente está conversando no carro, eu vou buscar ela, e eu sempre estou conversando com ela, sabe? Aí eu falei, Maria Clara, isso que ela me falou agora, eu já disse isso a ela umas vezes. A gente não sabe o que a pessoa está passando. Porque às vezes a gente fala bom dia, boa tarde, mas a pessoa, ela está com tanto problema que você não sabe, né, como ela vai te responder. Às vezes nem responde, Às né? vezes Mas tá nem tudo responde. certo, né? Mas você fez a sua parte. Por que você fez a sua parte? Porque você está bem com você. Você está demonstrando isso para as pessoas. Você tem que estar bem para demonstrar isso. Então isso é importante. E é isso que a gente faz todos os dias. Quando eu vou deixar ela no trabalho, hoje ela trabalha tambem, né? Meio período. Cristina, por que ela trabalha meio período? Sério? Pode falar onde? Pode, eu trabalho no marketing de... Eita, perdi as contas, mas vamos lá. Morena Rosa, Live, trabalhei um pouco na Elos, mas hoje a Elos pertence a uma outra dona, né? Mas trabalhei na Elos também. Na farmácia de manipulação Vitória Régia. Trabalho um pouco na Melissa, mas não tanto. E também agora a gente vai começar os trabalhos lá em Imperatriz, né? Na Live de Imperatriz.
Meu Deus, essa menina está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas por que trabalhar? Para você poder conhecer as pessoas, Sim, né? ainda Por mais. quê? Porque você respeitar, saber o que a pessoa está passando do outro lado. Então, por quê? Não é que ela seja uma vida de glamour o tempo todo. E trabalhar te demonstra isso, porque humildade é tudo. E falando nisso, essa vida de glamour, a Clara limpa a casa, lava Limpa. a louça, lava banheiro Com em certeza. casa, Lá em a casa, Clara vai para a cozinha, Vai. fica desarrumada, porque a gente só vê a Clara arrumada, né? Como é que é É. isso? Conta essa outra É. parte, Clara, pra Ih, gente. eu adoro. Não gosto tanto, né? Quando é a parte de lavar o banheiro. Minha mãe deixa a parte. Essa parte é obrigação mesmo, né? isso aí. Tipo, A minha mãe, ela fala, Maria Clara, o seu quarto está uma bagunça. Você vai ter que arrumar esse final de semana. Então, tipo assim, eu tiro o final de semana, às vezes, pra lavar meu banheiro. Eu falo, mãe, não, pode deixar. Uma vez no mês eu vou lavar o banheiro. Uma vez no mês. a cara Uma da vez no mãe. mês eu vou lavar meu banheiro e vou dar uma geral ali no meu quarto. Tá bom. Mas também eu ajudo na casa, eu gosto de vez em quando de cozinhar, mas eu não gosto de lavar louça. É. Mas aí ela fala, vai Aí vocês fazem cozinhar? a troca. É. Tá certo, é justo, É né? justo. Vai cozinhar, tudo bem. Aí a gente pode até pensar em lavar a louça, mas às vezes sempre sobra pra mim também lavar a louça, às vezes. Mas todo final de semana a gente tá ali, limpando a casa, cuidando dos cachorros. A gente tem 5 cachorros, 4 gatos. Então tem dias também que tô lá lavando cachorro, dando banho em gato. Olha isso, quem pensa que a vida é só glamour, né, Clara? Esses dias, e olha que engraçado, esses dias, eu não sei, me deu vontade de postar eu arrumando o meu quarto, que hoje é meu closet, porque tem tanta coisa que eu tive que tirar a minha cama para poder colocar. Você trocou. Troquei, para poder colocar alguns cabideiros, sabe, para poder caber as roupas, que não tava cabendo mais no guarda-roupa. E aí eu tava filmando porque eu tinha deixado acumular minha bagunça, e aí tava no estado, Tereza, que não dava para pisar no chão do quarto. E aí eu falei, Sua mãe deve amar, né? não, Quando acontece, ela tranca a né, porta. Cris? Ela tranca a porta do meu quarto. Ela fala, você não vai pisar lá e eu também não vou pisar lá. Essa obrigação é sua. Ninguém vai mexer naquela bagunça. E aí minha bagunça estava tão grande que estava indo pra casa inteira, né? Aí minha mãe brigou comigo, aí ela falou, você vai arrumar esse final de semana, você não vai fazer mais nada, vai arrumar a Ficou de casa. castigo. Ficou de Eu falei castigo. pra ela, você não E eu sabe. falei, vou filmar. Eu comecei 4 horas da tarde, terminei quase 1 hora da manhã. Foi. O pessoal, nossa, eu não imaginava que você fazia isso, que você... Porque às vezes as pessoas pensam que não faz, que É. a Clara é a queridinha da mamãe, que não faz nada, não pode estragar as unhas. Estraga. Estraga. Parabéns, Cris. Tem que fazer. O que você gosta de cozinhar? Conta pra mim. Eu não sei fazer muita coisa não, mas eu aprendi o básico, mamãe sempre ensinou. Arroz, feijão, eu sei fazer o bife, o miojo de todo dia também, né? É o básico, assim, o melhor de todos, Macarronada, com né? sazon. Eu gosto do miojo também, mamãe. Eu gosto do miojo Ela também. pode. Mas minha macarronada não é boa. A senhora não elogia minha macarronada. Meu miojo é bom, que eu sei que a senhora já elogiou. Bom, se a Cris chegou no nível de elogiar o miojo, deve ser bom mesmo. Com certeza. Pronto. O miojo gourmet, né? Porque agora é miojo tudo, gourmet. né? Tipo assim. Fica chique a gente colocar o gourmet no final. Colocou o gourmet, fica chique, pronto. Quem me dera, né? Pois Mas é. é bom, mas é bom. E aí ela vai assim, intercalando, só que eu disse pra ela, beleza, você vai pra esse mundo, só que você vai ter que estudar. Sim. Porque não é só você Começar ficar e lá, pronto, ficar por lá. né? Você tem que se Profissionalizar. profissionalizar. E a cada dia que passa, você tem que aprender mais. Porque é um mundo Muito assim, competitivo. muito E competitivo. a E ele evolução muda. das redes é uma coisa espantosa, né? Exatamente. Ela que a gente tava começou fazendo provadores. Se tornou hoje, muita gente já faz provador, que ele já, como eu vi esses dias de uma empresária que ela falou assim, hoje o Instagram não está tanto em alta mais, né? Mas uma boa divulgação está. Sim, com certeza. O marketing de uma boa divulgação, ele sempre vai prevalecer. Com certeza. Então, sempre falei isso para Maria Clara, sempre vai estudar. Eu sempre investi em muito curso para ela. Às vezes, por mais que ela não os faça, eu sempre paguei. Falei, você vai fazer esse curso, você vai fazer... Não era? Sempre tinha lá os cursos para ela fazer. Ou era de edição, ou era de passarela, ou era de comunicação. Então, assim, sempre tinha algum curso lá que eu já tinha deixado pago para que ela fizesse.
Aí dormia metade do curso, mas fazia. Mas não é? aprendeu, né? Mas Deu para ir aprendeu. pegando. Ela conseguiu pegar algumas coisas muito interessantes e despertou, né, outras ideias nela, que ela começou a conhecer outros aplicativos, outros programas. Sim. Então isso ajudou demais, Entendi. né, para que o trabalho dela ficasse bom. Mas é igual você falou, também não é só glamour, porque ela tem que acordar muito cedo. Ela tem que, às vezes, passar muito tempo. Ela dorme pouco, muito pouco, né? Então, assim, ela dorme tarde. Hoje ela faz academia, que ela consegue fazer academia, começa 9, 10 horas da noite. Então, assim, acaba 11, meia-noite. 11 horas da meia-noite eu tô indo dormir. Tá indo comer alguma coisa. E aí eu tenho que ficar no pé para dormir até 1 hora. Sim, porque aí, ela tá agitada, às vezes. Demais. E aí é a hora que ela tá no maior pique. E aí, para dormir, às 5h30 para me acordar ela. E às 5h30 da manhã, eu ponho o celular para despertar e ela tem que acordar. Então, assim, eu tento manter essa disciplina com ela, porque eu sempre falo, a mamãe às vezes não vai estar sempre perto. Mas você tem que aprender que quando a gente faz e combina alguma coisa com alguma empresa, a gente tem um prazo para poder entregar. Sim. Então, a gente tem que honrar com os nossos compromissos, né? Então, entregar. Então, o dia que não entrega no horário, eu fico muito brava. Foi por isso que ela me colocou como CLT, porque é exatamente isso. Você tem que... passa a ordem, você tem que cumprir imediatamente ou entregar no dia posterior. É um aprendizado. É um aprendizado. É a rotina e a disciplina. Disciplina. Né? Porque quem vê, eu não sabia que você, né, também estava como CLT. Sim. E quem vê pensa, não, a vida da Clara, ela sai de uma empresa, vai para outra, sempre linda, maravilhosa e tal, e não sabe. Bem dia que a gente almoça 5 minutos, né? Não dá nem tempo de fazer digestão. Não dá. E às vezes a gente está correndo, às vezes eu tiro da loja, às vezes tem que negociar com a Tassiana para falar assim, olha, hoje ela vai chegar um pouco mais tarde, ela fica até mais tarde, então assim, tem dias que ela almoça 2h30, 3 horas da tarde, tem dias que a gente já passou no começo, muitos dias sem almoçar. Então, assim, é uma correria do dia a dia que a gente tem, mas pra gente cumprir com os nossos uma coisa que a gente falou esses dias, não almoçar num domingo, né? E aí a gente se deparou com uma empresa muito grande, e aí eu fiz a pergunta, mãe, mas por que será que ele fica tão preocupado em estar investindo assim, sendo que ele já é uma empresa muito requisitada e muito grande, tanto aqui quanto em outros estados? Ela, minha filha, porque qualquer empresa pequena consegue assim pegar ou até ultrapassar ele. O mais difícil, o mais fácil, na verdade, é você começar. Mas se manter, eu acho é o mais que difícil. É o mais difícil. É o mais difícil, mas em todos os segmentos. Todos os segmentos. A competitividade, a rotatividade, a era hoje. O mercado muda e muda muito rápido. Muito rápido. Né? Você tem muitas entregas, você tem muito. Hoje em dia, você tem muita coisa para você fazer. Antigamente, não, você trabalhava com 3 marcas, vamos dizer assim. Né? Você ia trabalhar, faz de conta, carro. Você tinha 3 marcas de carro: a Ford, a Chevrolet, né, e a Fiat. Vamos dizer assim, eu sei hoje que eu nem sei quantas mais, né? Cerveja, outro dia eu tava falando. Gente, antigamente tinha Skol, Antártica e Brahma, hoje tem milhares. Quer dizer, isso é em todos os segmentos, em tudo que a gente faz. Todos. Roupa você vê hoje, tem tantas marcas de roupas, né? Porque você vê que hoje a competitividade é tão grande, né, que assim, você tem até aquelas que você compra de marca e tem as que você compra que fazem ou revendem, falsificam, vamos dizer, não é falsificar. É uma, como é que eles falam? Personalizar. Personalizar do seu jeito, mas ao mesmo tempo você consegue comprar uma com preço mais acessível, parecendo a mesma marca. Como é que fala? Exatamente. Essa fala aqui. Isso. Então hoje tá tudo muito fácil, muito rápido. Então, assim, você se manter aqui é muito complicado. Mas eu acho que isso foi por conta da nossa era com a tecnologia. Eu acho que tudo isso está vinculado a isso, porque a gente deu mais espaço para novas marcas surgirem e conquistarem o potencial de marcas que antigamente a gente existia e só tinha ela. E hoje você consegue montar uma marca. Você não precisa ter uma loja para ter milhares de clientes. Sim. Eu sempre dou exemplo para Maria Clara de uma marca assim que a gente vê no mercado e assim
ela consegue sobreviver há anos e anos no mercado, a Coca-Cola. Uhum. Incrível. O marketing da Coca-Cola, ela consegue se manter É incrível, assim, de anos e anos. é uma coisa assim estrondorosa de ver como eles conseguem se manter e a cada ano evoluir e acompanhar essa evolução toda. Porque é incrível. E surgem outras marcas e tudo, mas a Coca-Cola não deixa de ser Sempre a De Coca-Cola. fato. Ela Não é une verdade? pessoas que estão bombando agora na internet para se vincular com ela. Ela vê o que tá mais, o pessoal tá mais consumindo para poder aderir à marca dela. Hoje tem influencers que fazem marca com a Coca-Cola, não precisa nem estar falando do produto, ele está aqui na mesa e a pessoa já sabe o que é uma Já sabe o que é. Não. Ontem eu vi uma cena de um filme, Eu já ia hoje, comentar sobre e isso. aí tinha lá no fundo uma garrafa de Coca-Cola. Exatamente. E quer dizer, tava até uma aquela publi. embaçadinha assim, aquela imagem, mas todo mundo sabe que é Coca-Cola. Exato. Não precisa falar o nome. Em filmes, né? quando a gente vê que o filme mostra muito detalhe do telefone ou da marca de roupa, pode ter certeza que é uma Sim. publi aquilo lá. Com certeza, com É certeza. uma outra forma, que você não precisa só ficar divulgando, eu estou com esta marca, que eu visto isso, não. Então eles querem mudar muito isso. A gente está em uma divulgação para fazer, que a gente vai começar, e fala sobre isso. Que ele nos pediu isso, que a gente seja uma coisa mais orgânica. Que a gente mostre. Quer vender sem vender. Exato. Isso. É vender sem vender. Hoje as marcas grandes querem isso. Vender sem aquela coisa de eu quero te vender alguma coisa o tempo você tem que todo. comprar isso, porque isso aqui é mais barato que aquilo. Não é Não. isso. Eles querem que a gente faça com que a pessoa sinta desejo por ter aquilo. Por querer adicionar ter, no seu dia a dia. Isso. Várias marcas que a gente trabalhou que foram grandes, né, que falaram, Sim. Clara, age normalmente no seu dia a dia, só consome o produto, que a pessoa vai saber que é tal produto. E é exatamente a pessoa já imagina. Sim. Cria o desejo da pessoa. E eu acho que o que mais a gente admira isso na Coca-Cola é isso, que ele cria o desejo, cria lembranças, e eu acho que tudo isso está vinculado. E todo mundo tem uma memória gustativa, Todo afetiva mundo. relacionada à Coca-Cola. Todo Até quem mundo. não bebe Coca, igual eu Sim. parei, mas tem memória. E foi exatamente a campanha desse ano da Coca-Cola, foi isso, porque tantas pessoas consomem, e por que não criar esse desejo, essa memória neles? Então eles colocaram nomes, os nomes de pessoas. Então é colecionável aquilo, as pessoas então compravam mais Coca-Cola para poder colecionar o nome de parentes, de filhos, de amigos, né? E isso, a marca nunca deixou morrer isso, por causa disso, eles criam um afeto. E o marketing orgânico. É o marketing orgânico. Então, são coisas que a gente vê que precisa hoje em dia, né? Esse afeto, essa conexão com o público. E é isso que eu tento passar para ela, né? Que no dia a dia tem que estar sempre inovando, tem que ter muita criatividade, mas ao mesmo tempo tem que ter esse lado. Então, assim, tem que pesar na balança, né? Como tudo na vida. A vida da gente é feita por escolhas. Por isso, Você escolheu esse caminho, você abriu mão de outros, né? E eu queria pedir para vocês, porque assim, estar nessa posição que você está hoje, né, de tantos seguidores e tudo mais, e a gente sabe que é o sonho de um monte de meninas e de rapazes e tal. Que mensagem, Clara, que você pode deixar? Como essa pessoa que está nessa posição hoje, está crescendo ainda mais, com possibilidade de crescer ainda mais. Que mensagem que você pode deixar para quem tem esse desejo, essa vontade? E você, Cris, como mãe, né, que influenciou dessa forma que você influenciou e influencia a Clara, né? Que mensagem que vocês poderiam deixar? Porque tem muita gente assistindo e que talvez tenha essa vontade. E aí? O que fazer com essa vontade? Quer falar primeiro que é o único da senhora. Uhum. Eu acho que eu deixo para todas as mães, assim, invistam em seus filhos. Escutem Mostrem para eles que é um degrau de cada vez, que nada vem fácil. Porque tudo que vem fácil desmorona muito rápido. De alguma forma vai desmoronar. Ou você mesmo não vai valorizar, ou você vai chegar lá em cima, você não vai conseguir manter. Então, assim, dê um passo de cada vez. Eu sempre falo isso para Maria Clara. Teve que começar, né? Foi um passo, a gente ainda está subindo as escadas, a gente não chegou lá ainda.
Não sabemos se a gente vai conseguir chegar lá em cima, a gente pretende. E a gente vai fazer de tudo para que isso aconteça. Mas você tem que ser muito persistente. Então, a persistência, né, é primordial em tudo que a gente for fazer. E é isso que eu mostro para ela todos os dias. Invista, estude, 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 porque isso aí ninguém tira de você. Eu acho que isso é importante, muito importante, é estudar. Eu sempre falo isso para ela, estude. Eu deixo isso aí para vocês. Eu vi uma mensagem esses dias que é muito interessante, eu acho que vincula muito com o que a senhora tá falando. Tome muito cuidado com aquilo que você faz todos os dias, porque você pode ficar bom nisso. Aham. E eu acho que é a persistência. É esse cuidado que você tem e principalmente você ter amor por isso que você vai começar a fazer. Porque se não tiver o afeto, o amor por aquilo, eu acho que nada vai pra frente. Você amar fazer aquilo que você faz. Então, se começar, comece, mas comece não com uma mão na frente e outra atrás. Comece com os 2 pezinhos dentro e não tenha medo. E vão ter vários desafios, né? Com certeza, com certeza. Mas eu acho que tudo isso é válido para tornar a pessoa que você vai se tornar no futuro. A gente é muito grata a todas as coisas que aconteceram com a gente, tanto boas quanto ruins, Sim. porque a gente aprendeu muito. E a gente se profissionalizou ainda mais com isso. Às vezes são umas coisas que a gente fala, não vai dar mais. Não, vamos parar por aqui, eu acho que já deu. Só que a gente fala, nossa, eu tô mais forte ainda que isso. Aquilo lá que aconteceu antes não vai abalar mais. Agora pode vir a próxima coisa aqui. Com certeza. Porque, na verdade, é no momento da dificuldade, da batalha, do desafio que o nosso caráter é forjado, né? Com certeza. E assim, eu costumo sempre, eu falo sempre que a nossa história é o chão que a gente pisa, né? Então, Sim, todos os certeza. dias a gente vai construindo e dando um passo novo, né? Sim, sim. E isso é muito bacana. Olha, é muito bonito ouvir a história e ver essa conexão entre mãe e filha. É bom. Isso é bonito de ver. É gostoso estar ao lado de vocês. Obrigada. Nós Obrigada, nos sentimos Tereza. muito honrados, né, de Honrados por estar ao seu aqui. lado, né? É uma hora tão boa, energia muito positiva, né? Então isso só agrega coisas boas. Isso traz, né, para o ambiente todo. Isso é importante demais. A primeira vez que eu conheci a senhora foi na divulgação que a gente vai fazer do Supera. E minha mãe falou, Maria Clara, ela tem uma dicção maravilhosa. Você tem que falar dessa forma, com essa calma que ela fala. E na primeira vez que a gente sentou para conversar, para fazer o vídeo, eu falei, uau, mãe, eu conversaria tranquilamente horas com Jura? Então, assim, isso é importante. Eu gosto muito. É bom demais. E às vezes a gente sentir, né, ter essa aura, eu acho isso muito, muito, muito bom. Sim. Mesmo, sabe? Apesar de que não é em todos os lugares que a gente vai encontrar, né, essas Claro. coisas positivas e boas, mas a gente tem que levar. Sim, a gente pode não encontrar lá, mas a gente leva dentro da gente. Exato. A gente leva. Né? A É gente isso. leva. E é isso que faz da vida essa Faz. coisa dinâmica e gostosa. Sim, Né? Tereza. É o que a gente pensa todos os dias. Não desista, não desista mesmo, né? Por mais que seja difícil, não desista. Porque se a gente está aqui, tem um propósito. Com certeza. Se a gente está fazendo isso, tem um propósito, né? Qual que é o nosso propósito? Você não sabe, Maria Clara? Eu esqueci, irmão. Você esqueceu. Ela olhando pra mim como pra eu completar a frase. Eu, meu Deus, qual que era o propósito mesmo? Qual que é mesmo? Eita, mãe. Ser uma pessoa, né, bem conceituada, né? Sim. Que você consiga engajar e traga resultados que as É que a gente empresas fala precisam. todo dia na oração Isso, de manhã. É o que eu A sempre gente, toda digo. vez quando eu tô indo pro trabalho de manhã, a gente reza dessa forma. A gente traga retorno pra loja e que a gente trate com carinho em todas as empresas. Com certeza. Que bacana. Porque isso é importante, né? Porque agradecer, eu falo para ela, sempre agradeça, né? E onde a gente for, que a gente consiga trazer o retorno que as lojas Sim, precisam. porque é o investimento que estão É um fazendo em você. investimento, Né? então é isso que a gente pede. Então, assim, a gente reza todos os dias, eu ensino isso a eles, né? Eu levo eles na igreja todos os domingos. Desde E pequena. todos os dias a gente reza, todos os dias. Então, assim, eles já são acostumados que eles têm que ter esse princípio de rezar, de conhecer essas coisas e agradecer, né? Por estar aqui por essa oportunidade. Porque Sim. é uma oportunidade, né? Da gente ser tão perfeito, né? De ter um dia após o outro. Então, eu ensino isso.
E o Café com Histórias é também sobre trazer à luz, como a gente conversava no início, a instituições, a ONGs, a projetos, né? E vocês falaram com muito carinho do instituto, que é o Instituto Amor de Mãe. E assim, né? Tem tudo a ver com essa relação de vocês, o Instituto Amor de Mãe. O Instituto Amor de Mãe, ele apoia mães carentes, né? Grávidas ou já com crianças necessitadas, que precisam de brinquedos, né? comida. Carentes, que às vezes são precisando, porque às vezes não tem o que comer em casa, né? Às vezes a mãe da Bríndila chega lá e fala assim, nossa, essa família veio até mim e hoje eles não tinham o que comer. Então, assim, ela fala assim, Cristina, eu me desdobro, eu faço qualquer coisa, eu arrumo, ela vai atrás, começa. Então, assim, o trabalho da Bríndila, da mãe dela, é muito desafiador e muito gratificante. E eu quero conhecê-la, não conheço, e a gente vai ser muito interessante quero ela ir conhecê-la e, né? Você vai ver que bonito que é o trabalho deles. Que bacana. E também surgiu também de uma mãe e uma filha, né, com esse desejo também de mudar em famílias carentes. Sim. Tentar ajudar pelo menos de alguma forma, né, mãe? Porque a nossa história, ela tem que ser de tal forma que ela vai impactar a história de alguém. Com certeza. Né? E eu tenho certeza que esse Instituto Amor de Mãe tem impactado muitas famílias, muitas vidas, né? Com certeza. Isso é muito bacana. Saber que aquilo que eles fazem impacta outras vidas. E é isso. Todas essas instituições que a gente fala aqui no café, elas mudam a história de alguém. E isso não tem preço. E essa instituição, ela é não governamental, então quer dizer, ela é formada por ajuda das pessoas, né? Então isso é importante. Então, a sociedade, né? A sociedade em si. Por isso que a gente traz a luz. E nós vamos lá, quero conhecer. E o telefone da Bríndila Ventura, nós vamos passar aqui para você que quiser anotar. Bríndila Ventura é a pessoa responsável pelo Instituto Amor de Mãe. Sim. E o telefone é 99231 5015. 99231 5015. E o Instagram é @amordemãe.araguaína. Aproveita e já segue. Sim. E quem sabe você pode também colaborar com o Instituto Amor de Mãe. Com certeza, com certeza. E, gente, eu não tenho palavras para agradecer por esse momento que nós tivemos juntas. Eu sei que vai ser, assim, muito bacana para as pessoas conhecerem, para mães e filhas se inspirarem também, né? Porque vem a Clara e agora conhecem a mãe da Clara, que está ali atrás da cortina, coordenando ali tudo, né? Com certeza. E isso é muito bacana. E eu trouxe aqui um pequeno mimo para vocês. Para vocês lembrarem do Café com Histórias, desse momentinho tão especial que a gente teve. Olha a canequinha que a gente tá usando aqui. Na hora que eu cheguei no podcast, eu falei, meu Deus, que caneca linda, tem até caneca personalizada. Pois é, agora você tem uma. Esses cafés são deliciosos, provei todos. Que lindo, que lindo, Tereza. Muito obrigada. Oh, meu Deus, muito obrigada. E eu quero agradecer vocês por participar com a gente do Café com Histórias, por mostrar aí o bastidor de vocês, né? Que é o que forja, na verdade, o nosso caráter, não é o que está ali no palco, né? Não. É o que está por trás. Sim. E o café nasceu desse desejo de ouvir de fato histórias e de ter esse momento de olho no olho. Sim. É um prazer enorme ter recebido vocês aqui. Nós agradecemos mesmo. Foi um bate-papo muito gostoso. Que ia se estender mais e mais, se com certeza. Ele é longo e vai. Mas vale a pena ouvir. Tudo que vocês falaram, valeu muito. Eu fiquei aqui só absorvendo. Que coisa linda. E aprendendo. Com certeza. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a vocês, meninas. Tchau. E eu quero pedir para você, que você assistiu esse episódio, curte, compartilha, envia para os seus amigos, segue no Instagram, @Café com Histórias by Tereza Postigo e no canal do YouTube. A gente se vê. Tchau!